Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Laís Ximenes e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a fé que aliena quando o céu te faz esquecer da terra. Tá curioso para ver esse vídeo? Então fique aqui e bora! Você já ouviu alguém dizer assim: aqui a gente sofre mesmo, minha filha. Aqui é difícil, mas o que importa é a eternidade. Ela está nos aguardando. Pois é, eu já escutei isso e não foi pouco, não. Inclusive, eu vivi a minha vida baseada nisso. Inclusive, no último grupo que eu participei durante 7 anos, na fraternidade, era muito pregado que a gente deveria submeter exatamente tudo na nossa vida, dor, toda espécie de sofrimento, todo tipo de provação, de dificuldade, de problema. Tudo a gente deveria ofertar, oferecer, transformar tudo aquilo em meta para a vida eterna. Só que você já parou para pensar que essa mentalidade, de certa forma, pode te paralisar? E o que é alienação religiosa? Alienação é basicamente quando você sai de si mesmo, quando você se perde de si mesmo. É como se você, sabe, você é um todo, né? Corpo, alma e espírito, e aí você se desconecta. É como se você se desconectasse de uma das suas partes. Ou quando você se desconecta da realidade. Isso aconteceu comigo e as pessoas percebem. Sabe, com certeza você já viu uma pessoa alienada, aquelas pessoas que são bem passivas, que não têm opinião de nada, que tudo pra elas aparentemente tá bom, tanto faz, que são sempre cabisbaixas, um olhar fundo, longe, tipo assim, só tá passando pela vida, esperando aí um milagre acontecer, ou esperando justamente o fim dos tempos, esperando a volta de Jesus ou o dia da morte dela, para finalmente ela descansar, para finalmente ela ter uma vida plena, já que a única vida plena não chega neste mundo, então a pessoa coloca toda a sua esperança, toda a sua força, todas as suas potências na expectativa de uma vida futura. E passa por essa terra sem literalmente deixar rastro. E a alienação religiosa basicamente é quando uma pessoa começa a aceitar tudo em nome da espiritualidade. Dor, sofrimento, tudo aquilo que eu falei no início do vídeo. Você enxergando isso como uma vontade de Deus, como uma permissão de Deus. E isso invalida seu pensamento, né? É algo muito perigoso. Até porque a gente acredita em Deus, a gente acredita que Deus nos fez. E a gente tem uma razão, a gente tem uma mente, uma consciência que busca, que questiona. Quando algo dá errado, você sente, não, tem alguma coisa errada. Então, dentro da igreja isso pode acontecer, gente. Infelizmente, e tem acontecido muito. Como eu falei, eu também passei por essa experiência. E eu vivi exatamente tudo isso que eu tô falando pra vocês. Eu era desconectada de mim mesma, perdi minha identidade, personalidade, autonomia, não tinha senso crítico pra nada, tudo tava bom, entre aspas, porque não tava, mas eu aprendi que eu não podia mais ter opinião, que eu não podia pensar que o meu achismo era errado, que os meus sonhos eram errados, e que tudo que vinha de Deus era bom através dos líderes. Então, eu tinha que aceitar tudo. Tudo era vontade de Deus, e eu não queria desagradar a Deus. Então, você começa a viver assim, se anulando, se cancelando. Muitas vezes, alguma coisa que você possa estar vivendo é interpretado como um caminho de santificação, provação de Deus, vontade de Deus. Tudo vai ser relacionado ao céu. O Oferte para as Almas é uma oportunidade de você vencer a si mesmo, se melhorar. É como viver anestesiado. Você já tomou anestesia? Sabe? Quando as coisas batem em você ou encostam, você... É como se você não estivesse sentindo. É, desse jeito. E é terrível. É uma vida opaca, sem gosto, sem sal. Muitas vezes com promessas em grupos neopentecostais, por exemplo, ou pentecostais ou renovação carismática católica. Muito comum você ouvir de você passar por algo para lá na frente ganhar alguma coisa, alguma recompensa. E o grande perigo dessa espiritualização é você justamente começar a esperar sempre as coisas do céu e fechar os olhos para as coisas humanas e demonizar as coisas humanas como se as coisas humanas fossem ruins, como eu falei para vocês agora há pouco. Se Deus nos fez, e essa é a nossa mentalidade quando você acredita em Deus, você acredita que Deus te deu uma razão também. Então, por que achar que as coisas humanas são ruins, são malignas? E eu vejo muita gente apegada à Bíblia, sabe? Parece que a Bíblia tem que orientar tudo.
E é uma mente extremamente fechada, gente. É feio, dá agonia de ver, sabe? As pessoas que se relacionam assim. Sendo que elas estão no mundo, estão na Terra. Tem aquela mania de falar que a gente é mundo. Não pode ser mundano. Eu não gosto disso. Mas a gente é mundano sim, você tá no mundo, você não tá fora do mundo. É como se você quisesse rachar você no meio, aquele pensamento dicotômico. Tudo oposto, ou bem ou mal, sabe? Não existe isso. Você é um inteiro. Para quem acredita, né? Nós somos um ser espiritual e somos um ser carnal. E as duas coisas são boas, as duas coisas estão alinhadas. Um dos perigos muito comuns de pessoas que vivem alienadas é, por exemplo, pessoas que, ao invés de buscar um tratamento médico, aí ela vai num grupo desses que acontecem milagres, coisas miraculosas, e aí ela busca a cura na oração ou espera somente nessa parte espiritual uma resposta, um tratamento espiritual, quando ela poderia estar fazendo a parte dela, colaborando. Sabe, o grande perigo da alienação é que ele tira a nossa mão, sabe? Eu acredito que, para quem crê em Deus, que a vida é uma via de mão dupla. Deus e você faz sua parte. E normalmente, quando você tá alienado, você não faz nada. Você sempre fica esperando que Deus faça alguma coisa por você. E é muito triste. Você é um ser humano que não dá testemunho de nada. É feio ver pessoas assim. E eu já fui assim. Outra coisa muito comum, por exemplo, são mulheres que sofrem em casamentos, que estão falidos, que estão fracassados, que muitas vezes nem é um casamento, só teve um sacramento mesmo. E esperando que Deus faça um milagre, querendo ser a tal sábia do lar, a responsável pela frustração do casamento, esperando 1000 anos para que esse homem volte, que melhore, que se converta. Sabe, gente, ai meu Deus, é muito triste ver isso. E tipo assim, a pessoa não se importa com a vida dela, com os anos de vida que ela tem. Tipo, tanto faz, é um foda-se mesmo. Vai passar mesmo, a vida nossa eterna não é aqui mesmo, então eu passo de qualquer jeito, não tem problema. E é muito, na minha cabeça, é contraditório uma pessoa falar que acredita em Deus. Eu falo isso, gente, com a mentalidade de hoje e com a mentalidade de antigamente, porque eu já fui essa pessoa. Então, eu sei muito bem a sensação, inclusive eu tô sentindo essa sensação, de você ser, pensar e agir dessa maneira. E é muito ruim porque você faz pouco caso de si mesmo, você faz pouco caso da sua vida, tipo, isso é muito comum dentro das igrejas. Ah, você tem que doar sua vida. Sabe? Sabe aquele versículo de quem para você dar fruto você tem que morrer? Então, é literalmente isso. Eu negue-se a si mesmo. Eu acho que o versículo é alguma coisa assim. Se o grão de trigo que cai na terra não morre e não dá fruto. Um negócio assim. Então é sempre voltado pra, tipo, renuncia essa carne sua aí, essa carne velha que não serve pra nada. Eu volto de novo no pensamento dicotômico. É bem e mal, sabe? Tudo oposto. Uma coisa é boa ou é ruim. Sempre o oposto. E por que só pensar dessa maneira? Sabe? Existem outras milhões de formas da gente poder ver as coisas. Gente, é uma coisa que eu não admito mais na minha vida. Essa história de cristianismo, fechar sua mente, sua visão, pra mim não tá com nada. Gente que doa dinheiro, por exemplo, né, pra alguma pessoa que tá precisando, ou na igreja, sem poder, fazendo sacrifício sem poder, esperando que não, Deus vai me recompensar, esperando um milagre, fazendo coisas que ela deveria calcular humanamente falando. E aí ela terceiriza, né? Outra coisa muito comum é a não importância com a política. E, gente, eu vou falando e eu vou me vendo no passado, sabe? Um passado tão recente, eu fico tipo, meu Deus, era eu mesmo. E na política isso acontece também, por exemplo. As pessoas costumam, tipo, não ligar pra política, é tudo corrupto mesmo, ninguém presta, o Brasil não tem jeito, não vai mudar. Sabe essas frases, assim? E aí ela faz pouco caso, não quer saber, o que importa mesmo é a vida eterna, um dia tudo vai acabar, um dia tudo vai ser perfeito. Enquanto isso, a pessoa está simplesmente inerte. Agora, vocês têm noção de que uma pessoa pode ser assim na vida dela inteira? No relacionamento, na vida profissional, sabe? Esperando um milagre, sem fazer a parte dela, sem querer se melhorar como pessoa,
sem querer se melhorar como mãe, como pai, como amigo, enfim, todas as áreas da sua vida? Pois é, sempre esperando um milagre, esperando que Deus vai providenciar de alguma forma e sendo completamente irresponsável na sua existência. Eu sou crítica disso, já vivi isso, isso me trouxe consequências terríveis, eu perdi minha... Eu faço questão de repetir porque foi algo sério. Às vezes a gente ignora a nossa história, ignora pontos que são importantes e que atrasam vida, gente. Nossa vida não passa, não volta mais. Se passou, passou. E é o que eu falei, é muito contraditório, porque se a gente fala que acredita em Deus e Ele nos deu essa vida para administrar, cara, por que viver dessa forma? Por que desvalorizar tanto? Gente, eu ficava me questionando quando eu ia pro grupo. Se essa vida aqui não vale de nada, Deus trouxe a gente aqui pra quê? A gente nasceu por quê? Seja lá qual foi a explicação. Criacionista ou não. Gente, não tem sentido. Eu, tipo assim, morre, cara. Vamos todo mundo morrer, então. Já que o que importa é só o céu. Gente, isso me causava uma dor mental tão grande. Porque eu escutava no grupo exatamente essas coisas que eu falei pra vocês. Olha como o mundo é ruim. Sabe? Essa pregação de o mundo é ruim, o mundo não presta, as pessoas não pode fazer nada, tudo é pecado. Você se sente assim, eu tenho que sair daqui, me leva embora daqui. E a gente que prega que veio pra, sei lá, trazer a mudança, não faz nada. Não tem exemplo, gente, as pessoas não querem ser cristãs. E eu falo pra vocês, eu acredito em Deus, eu acredito em Nossa Senhora, eu acredito em Jesus. A religião que eu mais me identifico é a católica. Estou afastada neste momento porque eu sofri abusos, né, espirituais, isso abalou minha fé, mexe com a gente. É uma consequência do trauma, né? A síndrome do trauma religioso é uma consequência você estar indiferente com a religião. Não sei se eu vou superar, se eu não vou, como que vai ser o futuro, né? As pessoas ficam, é ateia, não é? Acredito em Deus, não pretendo deixar de crer. Mas eu tô numa fase, gente, de colocar na mesa, sabe, as coisas que eu ouvi, que eu aprendi, se eu realmente creio naquilo, se aquilo foi imposto pelos outros. Mas o fato de acreditar em Deus não piora a minha vida em nada. Mas, assim, certos dogmas, certas doutrinas, autoritarismo, coisas que eu passei. E esse ponto em específico, porque não foi só comigo, eu vejo muitas pessoas assim, que têm essa atitude passiva na vida. E eu vou falar pra vocês, cara, eu não quero ter o título de cristã. Porque a palavra cristão representa isso. Passividade. Ser uma pessoa inerte. Ficar esperando milagre de braço cruzado, não fazer nada. Fiz um vídeo, não sei se eu fiz, que eu achava que tu podia fazer justiça, porque eu aprendi isso na igreja. Por causa dos versículos bíblicos. Então, gente, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E o vídeo de hoje era sobre isso. Esse assunto é muito extenso, muito amplo. Tô postando também nas outras redes, né? Nas redes vizinhas, com cortes. Aqui eu tento dar uma prolongada maior. Mas continue aí, que eu tô usando, né, minha história, estudando, para poder trazer vídeos que possa contribuir para vocês, que a gente possa crescer criticamente. Escutei muitas vezes que a gente não poderia criticar a religião. Eu vivia presa, gente, dentro de uma caixinha. E eu não quero mais conhecer o Deus da religião. Eu quero conhecer o Deus fora, sabe? Eu tô nesse propósito no momento. De conhecer, de criticar, de questionar. E não ache que essas palavras soem como algo negativo, não. É uma busca. As coisas estão aí pra buscar. O que a gente faz na vida se não buscar, né? Inclusive, pra quem acredita em Deus, é isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus, pra quem acredita. Curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!